Senhor presidente, senhoras, senhores aqui presentes, nobres pares da casa, meu amigo Luiz Paulo, que se faz presente na sessão hoje, e todos aqueles que nos acompanham pela rede social. Eu sempre, antes de iniciar meu discurso, eu agradeço a Deus pela minha vida, da minha família e das pessoas que convivem nesse município e no estado de Rondônia. Quero parabenizar os dois eventos que eu participei esse fim de semana, o Arraiá dos Amigos e o Arraiá da Cabana do Peixe, voltando à tradição das festas juninas na nossa cidade e a alegria das famílias em paz, com prosperidade e vivendo esse momento único, 2 anos pós-pandemia. Também parabenizo o time das mulheres da final do campeonato Rosilene Traspadini. Estive presente junto com o vereador Zivan e foi muito bom, muito importante retomar essas atividades também pós-pandemia. Adentrando o meu discurso, eu começo falando de um termo bem popular: o prefeito empreendedor da nossa cidade. O prefeito de Cacoal, ele é um empreendedor nato. Durante o mandato, o gestor está empreendendo de forma espetacular. Vejam só, população. Ele adquiriu um posto de gasolina atrás do Hospital Regional. Ele adquiriu também a aquisição e venda de barracão. E, por último, a concessão de vistoria de veículos, visando atender o Detran de Rondônia. E esta concessão foi adquirida na época que o prefeito de Cacoal ainda era deputado estadual. Por isso eu reafirmo o seu empreendedorismo. É claro que a empresa que presta o serviço não está em nome do chefe do Poder Executivo, mas de gente bem próxima a ele. Mas o imóvel que cedia a instalação pertence ao prefeito dessa cidade. E se tiverem dúvidas, procurem o SAAI. Na semana passada, 2 incidentes provocaram danos vultuosos aos moradores que residem próximo à empresa Central Vistorias. Um ônibus e, em seguida, uma carreta danificaram o canteiro central e diversos veículos da família, e o imóvel, em fase de conclusão, foram destruídos. Uma BMW, uma Bis, um Gol e uma casa nova. O ônibus e a carreta estavam fazendo vistoria na empresa Central Vistorias, situado na Avenida Amazonas, no terreno do prefeito dessa cidade. Aí fica o questionamento. A empresa Central Vistorias poderia funcionar no local residencial para atender veículos pesados? De quem é o imóvel que cedia a empresa? A empresa pertence a quem? Quem autorizou a prefeitura a abrir o canteiro central, que estava repleto de árvores nativas plantadas pelos moradores? Até o momento, a prefeitura não deu nenhuma resposta. Não apresentou nenhum documento formal. Liguei para 2 secretários e um jogando a responsabilidade para o outro. Será que estamos vivendo na casa da mãe Joana, aqui em Cacoal? Com a palavra, o Ministério Público de Rondônia. E eu quero que essa mesa encaminhe ofício ao Ministério Público de Cacoal para apurar o ato de concessão da empresa de vistoria para um deputado estadual, se houve lobby ou não, junto ao governo do estado de Rondônia. E também ofício ao Ministério Público para saber se houve autorização ou não da retirada do canteiro central da Avenida Amazonas, 3246, bairro Jardim Clodoaldo.
O Tchau Poeira e o governador marca a presença em Cacoal. Na última sexta, o governador Marcos Rocha esteve aqui acompanhando o programa Tchau Poeira. Mais de 20 milhões de reais estão sendo investidos no nosso município. E ao todo, doutor Luiz Paulo, 11 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas e mais 13 quilômetros de nova pavimentação em vias onde há poeira. O Tchau Poeira foi planejado e implantado pelo governo pensando em atender a necessidade dos 52 municípios. E vale ressaltar, população, que quem escolhe as ruas, olha só, quem escolhe as ruas para receber o asfalto é o município por meio do prefeito da cidade. Um exemplo claro é a rua JK. Ela foi toda recapeada. A rua ela estava em ótima conservação. Mas, adivinha quem mora nessa rua? E agora? Quem poderá nos defender? Eu, Chapolin Colorado, não contava com a minha astúcia para eu levar o asfalto para JK? É só a título de reflexão. O prefeito é bom. Primeiro ele atende a família dele. Aí depois os últimos da Mário Quintana. Rua Mário Quintana. Prefeito não faz a lição de casa. E o governador Marcos Rocha foi conhecer a dificuldade dos moradores. 30 anos sofrendo com poeira. O governador atendeu o convite de duas moradoras, a dona Val e a dona Inedina, que lutaram pelo sonho de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica nessa rua. Desde setembro de 2021, o prefeito Fúria se comprometeu, vereador Corá, e está gravada a reunião. Ele prometeu que ia fazer o projeto e executar a obra, doutor Luiz Paulo. E o senhor estava lá. Mais uma vez o prefeito mente para a população de Cacoal. Ele enganou os moradores da Mário Quintana. Não fez o projeto, muito menos a obra. Fanfarrão. Essa é a palavra. E não é eu que estou falando, não. O seu Pedro, pioneiro no município e morador há 30 anos da rua Mário Quintana. Ele frisou na reunião que votou 3 vezes no prefeito. Quando foi vereador, tomou café na casa dele. Quando saiu para deputado, ia resolver a Mário Quintana. E saiu o prefeito e jogou na cara da população. Eu não posso resolver a Mário Quintana. Eu vou deixar por último. Fica aí a reflexão, moradores do bairro Vista Alegre. Quem é o prefeito dessa cidade? Deixa sempre por último os moradores que mais sofrem. Mas a JK está recapeada. Seu Pedro. O senhor já pode, com a mudança no regulamento, pedir música ao Fantástico. Ué, o seu candidato, seu Pedro, teve a chance 3 vezes e enganou os moradores. E ele perdeu para o governador Marcos Rocha. Ao tomar ciência dos fatos, o governador Marcos Rocha, durante o discurso aos moradores da rua Mário Quintana, na presença de diversos moradores, autoridades do Estado e autoridades desse município, deixou, em forma de parábola, a mensagem subliminar ao prefeito de Cacoal. Senhor presidente, eu vou pedir 2 minutos. Abre aspas. Ouça o que o governador falou. Não há nada mais valioso e honroso a um homem que a sua palavra. Quem não tem palavra não tem legado. Não tem sementes que deem frutos. Não consegue andar de cabeça erguida. Eu fiz o compromisso com os moradores da Mário Quintana e eu estou aqui hoje com a minha equipe para avaliar a situação da rua,
fazer o projeto e executar essa obra tão sonhada da Rua Mário Quintana até o final do meu mandato. Fecha aspas. Marcos Rocha. Perder faz parte do processo. Nem sempre é o que queremos, mas a irresponsabilidade faz a gente perder oportunidades incríveis. E o prefeito de Cacoal, Adailto Fúria, perdeu por não ter palavra, muito menos compromisso com os moradores da Rua Mário Quintana. Eu acho que ele vai voltar a quarta vez para pedir voto para o deputado dele. Não teve coragem de se pronunciar perante a população. Ficou caladinho. É, prefeito, a vida é feita de alianças, de ciclos e de renúncias. Para mim, o Fúria é um oligofrênico nível 0. É aquele que não tem mais solução. Ele generaliza todos de acordo com o seu caráter. Lê do engano seu, prefeito. Ainda tem gente honesta e verdadeira em Rondônia. E para quem não sabe o que é oligofrenia, eu vou explicar. É a doença do idiotismo, que tem 3 níveis. Nível 2, a pessoa pode se curar. Nível 1, ela sempre oscila em melhoras e pioras. Aí o nível 0 não tem solução. E esse é o caso do nosso prefeito de Cacoal. Mas nunca é tarde para se curar de si mesmo, prefeito. Quem sabe ainda há tempo. Cacoal tem pressa. Para finalizar, eu deixo uma reflexão para a nossa população. O que destrói um ser humano? E eu respondo: a política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Gandhi, tenham todos uma excelente semana.